Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós falaremos sobre prejuízo na reserva de emergência. Um tipo de investimento atrelado ao Tesouro Selic deu muito susto na data de ontem e começou a dar prejuízo. Aonde é que você guarda a sua reserva de emergência e quais são as opções do mercado? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vini Invest, o canal que traz informação de qualidade para que você não seja enrolado. O vídeo de hoje foi um pedido de um aluno dos nossos cursos que perguntou se eu poderia atualizar essa informação. Então vamos começar a trazer primeiro o conceito aí de reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele seu recurso financeiro para uma necessidade imprevista, imediata, que você precisa rapidamente ter ele disponível. Então, quando você tiver um problema de saúde, talvez você não tenha aí um bom seguro, talvez você passe por uma situação demissional na sua empresa, ou tem que fazer uma mudança rápida de cidade, de país, enfim, algo urgente, imediato e imprevisto, que você precisa desembolsar algum valor. Então é sempre importante você ter uma reserva de emergência para esse tipo de ocorrência. E toda vez que nós estamos falando de uma reserva de emergência, é importante você olhar para três características. A primeira, que eu acho a mais importante de todas, é a liquidez. Liquidez significa você ter a sua reserva disponível em D0, ou seja, você solicitar o resgate e cair na sua conta no mesmo dia, ou então, no máximo, em D+1, que é solicitar num dia e receber o recurso no dia seguinte. Outra informação para a reserva de emergência é a segurança. Deve ter um baixíssimo risco. E quando eu estou falando aí risco, é risco de calote e risco de mercado, de variação de preço do ativo, que é o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E por fim, a rentabilidade. Eu coloquei esse como o último fator, porque o mais importante para a reserva de emergência não é quanto ela está te rendendo, mas exatamente quando ela vai estar disponível e se o investimento é seguro. Então, o que eu estou falando para você não é que a rentabilidade, a terceira característica, seja desprezível, mas dessas três, para a reserva de emergência, ela é a que você deveria desconsiderar em maior alto nível. Continuando então, agora que você já entendeu que reserva de emergência não é uma troca de um carro, uma troca de celular, coisas assim mais banais, eu quero te explicar o que aconteceu aqui no ETF de Tesouro Selic. Tem um ETF no mercado que passou por um problema na data de ontem. Primeiro, o que é um ETF? ETF é um termo utilizado aí para designar um fundo negociado em bolsa. Então veja, investidores se juntam para então comprar cotas de um fundo. E esse fundo, ele compra e vende então ativos por você, investidor. E o que aconteceu? Tem um fundo então, esse ETF se chama L de lata, F de faca, T de tatu, S de sapo 11, LFTS 11, que começou então em 2022, no finalzinho do ano passado. E ele acompanha então um índice que é definido aí por títulos do Tesouro Selic. E eu quero te mostrar quais são eles aqui na própria página do fundo. Então, por exemplo, ele é composto de 12% de LFT, que é Tesouro Selic com vencimento em 2025. 15% de Tesouro Selic 2026 e assim vai até que o mais antigo é 2029. Então varia de 25 a 29 e são diversos tipos de Tesouro Selic. O ETF, ele não tem vencimento. Então o gestor do fundo está sempre comprando e vendendo títulos no mercado financeiro. E aí você já entendeu então que ele tem algumas características diferentes, mas eu quero te mostrar as vantagens e as desvantagens de investir nesse tipo de fundo para no final te mostrar outras opções. Primeira vantagem desse ETF, a taxa de administração dele é de 0,19%. Um pouquinho menor que a taxa B3, a taxa de administração do Tesouro Direto, que é de 0,20%. Segunda questão importante, ele não te cobra IOF. Caso você precise vendê-lo em menos de 30 dias, você não vai ter qualquer tipo de cobrança. Diferente do Tesouro Direto, que cobra um valor bem alto. E se você vender em menos de 30 dias, olha, você pode ter aí uma grande surpresa nos seus rendimentos.
Além disso, ele não tem taxa de performance. Diversos fundos do mercado têm taxa de performance, mas você já sabe que no Tesouro Direto isso aí também não existe. Além disso, ele não tem o Come Cotas, que é a antecipação do pagamento de imposto de renda, que acontece de 6 em 6 meses. Então ele tem algumas vantagens em relação ao Tesouro Direto e outras vantagens em relação aos fundos. Mas o ponto principal mesmo começa agora. Ele tem um imposto de renda de 15%, independentemente do prazo. Você já sabe que a maioria dos investimentos no mercado financeiro, o imposto de renda, a tabela é regressiva. E esse 15% você só alcança depois de 2 anos. E aqui é a grande fonte da discussão do que aconteceu com esse fundo de investimento. E você vai entender já já. Agora, falamos das vantagens, vamos falar das desvantagens, porque não é só alegria. Primeiro, quando você investe no LFTS11, ele é um fundo, então você não tem a garantia do Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil contra calote. Investir em fundo, você não tem a garantia do Tesouro e nem tem, tampouco, a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Além disso, a negociação é via home broker. É como você estivesse comprando e vendendo uma ação. Você tem o ticker e você coloca o preço que você quer pagar por esse tipo de ativo. E além disso, a liquidez é menor que no Tesouro Direto, porque no Tesouro Direto o governo garante a recompra do seu título. Então são essas as características de vantagem, de desvantagem e de características gerais. E você vai entender a partir de agora o que realmente aconteceu. Só que antes, dá aí aquele super like, porque aqui é um serviço público para você, investidor, tomar cuidado com os investimentos, principalmente na reserva de emergência, que no final eu vou falar algumas opções. Então vamos lá. Recuo então do LFTS11. A matéria saiu e se você colocar esse título aí, você vai encontrar reserva de emergência negativa, ETF de Tesouro Selic recua na Bolsa. Na Bolsa por quê? Porque ele é negociado na Bolsa de Valores. Após XP suspender sua negociação, tributação do fundo pode não ser tão vantajosa quanto se pensava. Então você já entendeu a linha geral, mas nós vamos detalhar melhor. E para detalhar, eu quero te dizer que no dia, esse ETF chegou a cair 1%. E é uma queda muito acentuada, considerando que ele é atrelado ao Tesouro Selic. E você já sabe, investir no Tesouro Selic, você está investindo aí na taxa de juros. E como ela é alta e está sempre subindo, fica difícil imaginar uma queda, principalmente de um valor de 1% em um único dia. Então vamos entender um pouco melhor o que aconteceu. Ele disse que teve uma queda até então inédita desde o lançamento desse fundo, no final de 2022. A queda aconteceu nessa quarta-feira, dia 19, na data de ontem, depois que a XP Investimentos decidiu suspender a negociação das suas cotas ontem. Então a corretora XP suspendeu as negociações de compra desse tipo de fundo de investimento. E o que aconteceu? As cotas desse fundo fecharam em queda de 0,04, praticamente estáveis, com uma leve queda. Só que teve um detalhe, elas chegaram a cair quase 1% na abertura. Uma queda modesta quando a gente compara com essa queda final de 0,04. Só que repara, o susto foi grande e ainda não acabou. Não se trata de um comportamento usual para um fundo que se propõe a seguir o desempenho de uma cesta de títulos do Tesouro Selic, que foi o que eu te mostrei. Compra e venda de títulos do Tesouro Selic com vencimentos diferenciados. E lembrando, quando você investe num fundo de investimento, ele não tem vencimento, então ele é contínuo, está sempre comprando e vendendo e ele não termina nunca. E diz ainda que são consideradas as aplicações financeiras mais conservadoras do país. Você sabe disso, Tesouro Selic é o mais conservador e recomendados para a reserva de emergência das pessoas físicas. Só que vamos entender o real motivo dessa queda. O imposto de renda pode ser maior do que se pensava. É isso que diz na reportagem que você vai ver aí. A suspensão da negociação foi motivada por uma possível inconsistência entre a forma como o fundo apura a tributação e o que consta na legislação para fundos com as suas características. Lembra daquele 15% que eu te falei, que falava que era o desconto mais baixo do mercado?
Agora apareceram questionamentos que pode ser muito mais alto do que isso. E é o que diz aqui ao longo da matéria, que está dizendo que cotas de fundos de investimentos abertos podem ser tributadas em valores que variam de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de aplicação. 22,5% a 15%. E aí surgiu aquela dúvida, mas qual é o correto para esse caso? Veja aí que a SPIT e a XP, segundo o que é previsto pela legislação, a qual o fundo deveria estar submetido, seria então ao imposto de renda de 25%. Para você entender melhor, quem compra esse tipo de ETF tinha certeza que deveria pagar 15% de imposto de renda, porque a própria administradora do fundo fala isso no seu site. Só que, de repente, essa casa de análise, juntamente com essa corretora, começaram a ter aí um entendimento diferente, de que o imposto de renda seria de 25%, a maior de todas as alíquotas de imposto de renda das modalidades de aplicação do Tesouro Selic. E a reportagem traz ainda o entendimento. Pela legislação brasileira, os ETFs de renda fixa são tributados conforme o seu prazo médio de repactuação da carteira, PMRC, segundo a tabela abaixo. 25% para prazo igual ou inferior a 180 dias, 20% para prazo superior a 180 e inferior a 720, e a alíquota de 15% para prazo médio superior a 720 dias. Então veja que existe a alíquota de 15%, só que o que está sendo questionado é que estava sendo divulgado uma alíquota menor, e a SPIT junto com a XP fizeram uma análise e verificaram o seguinte: essa relação entre o PMRC e os prazos dos títulos de renda fixa que compõem o ETF vale para títulos que tenham remuneração pré-fixada, indexada à inflação ou câmbio. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é que não vale para o Tesouro Selic, porque ele não é um título pré-fixado, não é indexado à inflação e não tem qualquer relação com moeda. Ele é um título pós-fixado. E aí seria diferente. E aí eles trazem, inclusive, aí a portaria do Ministério da Fazenda, dizendo que a aplicação dele seria com prazo de referência que é de 1 dia. E se é de 1 dia, a tributação deveria ser de 25% e não mais de 15%. E o que aconteceu? A SPIT, após fazer essa avaliação da legislação, trouxe o problema a público num relatório específico, na qual um analista, aliás, 2 analistas, fizeram então a avaliação da legislação tributária desse ETF de renda fixa em relação à questão do PMRC. E aí o que aconteceu? Eles destacam o que chamam de diferença de interpretação dentro do conceito por parte da Anbima e da gestora. Ele disse o seguinte: olha, a Anbima, no nosso entendimento, está falando algo e a gestora está falando outro. E ele trouxe os argumentos no qual ele dizia então que o impacto deveria ser do imposto de renda de 25% e retirou a sua recomendação para a compra desse tipo de ETF como reserva de emergência. E aí o que aconteceu? Após sair esse relatório, a XP suspendeu então as negociações em relação ao LFTS11. E à medida que ela suspende, acontece aí uma preocupação do mercado e o preço acaba caindo. E disse mais que suspendeu por tempo indeterminado desde a última segunda-feira, dia 17. Por outro lado, a BNB Paribas, que é a administradora do fundo LFTS11, rejeita que haja inconsistência. Logo no mesmo dia, o banco então publicou um fato relevante, alegando que não há qualquer motivo alegado pela XP na divergência de metodologia entre o cálculo que foi realizado pelo banco. Então veja que causou uma confusão e ainda está causando. A XP ainda suspendeu e não retomou até que seja tido uma clareza um pouco maior a esse respeito. E aí você, que porventura investiu lá, vai ficar um pouco na dúvida e vai se perguntar quais são as opções que tem. E eu vou te falar agora. Se você entrar para o clube de membros do nível pleno e do nível amigo consultor, eu disponibilizo para você diversas planilhas, sendo que uma delas nós temos ali diversas opções para reserva de emergência e eu comparo ela entre as suas características. Tesouro Selic, o próprio LFTS11, eu trago as características para você e fundos DI com taxa zero,
para que você saiba aonde colocar o seu recurso numa relação então de risco, de retorno e de disponibilidade em cada uma das corretoras. Se você entrar aí para o nível Amigo Pleno, eu vou deixar o link aqui no alto do canal para que você possa fazer a escolha. Você recebe todas as planilhas, bastando me mandar um e-mail, cursovininvest@gmail.com. cursovininvest@gmail.com. Eu vou liberar para você não somente essa planilha sobre reserva de emergência, como outras que eu tenho aqui no canal. Proteção contra a inflação. Qual a taxa você deve comprar de pré-fixado e de IPCA para se proteger da inflação? Como você comparar investimento que cobra e que não cobra imposto de renda? Além disso, você sabia que os bancos estão dando lucro negativo, ou seja, prejuízo? É outra planilha que eu te mostro banco a banco quais são os que estão dando lucro positivo e lucro negativo. Você participando do Amigo Pleno, você recebe isso. E participando do Amigo Consultor, você também tem acesso ao nosso painel do Tesouro Direto, que é aquele painel que eu trago todas as informações aqui para você. E só para você relembrar, tá ele aí na sua tela, com a novidade que quem já é do clube de membros já está sabendo. No seu canto direito agora, você já tem a média e a mediana de todas as taxas dos títulos. IPCA, IPCA com juros semestrais, pré-fixado, pré-fixado com juros semestrais, enfim, muita informação para que você, investidor, não seja enrolado pelo mercado. Meus amigos, como eu sempre digo, o intuito aqui é trazer informação para que você possa tomar a sua decisão, sempre avaliando o risco e o retorno. Se você quer receber esse material, entre para o Clube de Membros e tem a descrição também do Clube de Membros na descrição desse vídeo. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito o tempo em família e fique de olho aonde está a sua reserva de emergência. Um abraço e até o próximo vídeo.